Isso aí, 17 horas em São Paulo. Vamos lá, tá começando o nosso Roda de Boxe. Hoje um Roda gostoso, um Roda especial, hoje um Roda de história. Tem coisa mais bonita que história do nosso automobilismo, das nossas origens, das nossas raízes. Você sabe o que eu gosto? Por que eu gosto muito de falar da nossa história? Porque eu acompanhei, e eu posso dizer para vocês, a fase de ouro da história do nosso automobilismo. Então você pega um livro como o que o Bird Clement escreveu, Entre Ases e Reis, onde ele conta toda a carreira dele, que é um livro maravilhoso, é um livro gostoso de se ler. Para mim tem um efeito diferente, porque tudo que o Bird conta no livro dele, eu posso garantir para vocês que 75% eu estava lá para acompanhar. Eu posso dizer para vocês que eu lembro, porque realmente foi uma das melhores fases da minha vida. Foi a minha fase de aprendizado, e eu aprendi com eles. Aprendi nos barrancos, olhando, espiando, ouvindo, como rato de boxe, e eu tenho muito orgulho disso. E uma das fases importantes, você diz, mas Edgar, você voltaria? Eu voltaria. Até para passar por essa fase de novo. Como era importante pegar ali 10, 15 minutos de conversa do Bird com o Marinho, do Bird com o Jorge, do Bird com o Ilcinho, enfim, do Ilcinho com o Emerson, do Emerson com o Luizinho, do Bird com o Luizinho. Aquilo eu ia para casa devorando tudo que eu ouvia. E às vezes até pegava uma tampa de panela, que antigamente as panelas eram muito grandes, e procurava lembrar como o Bird fazia a 2, exatamente a posição da mão na 2, na metade da 2, que ele vinha uns 170 mais ou menos, de roda minhoca. Não pense você que era roda minhoca, porque era o único jeito dele andar perto dos foguetes. Então ele tinha que fazer 20, 30 quilômetros a mais que os outros, porque pegava a carreteira do Camilo, que tinha 400 burros, e aí? O Camilão vinha, recolhia, apontava, esperava arrumar e dava. E se ele faz isso, ele toma 3 voltas em 10. E ele vinha de quinta, quando muito na 1, ele dava uma respiradinha. Bom, então quando não vinha cravado, a respirada às vezes era na 2, mas mais para arrumar a traseira. Não era nem porque vinha tão no gogó da ema, que tinha que dar uma, para soltar mais a traseira pro cara, porque essa história de drift que vocês veem tudo aí, começou lá com o seu Bird Clemente. Ele que fazia aquelas encrencas vindo de lado, que era a única maneira de fazer aquele troço vir em tempo. Então hoje o Bird está aqui conosco, mais uma vez é muito gostoso, e eu sempre gosto de pedir a bênção para o Bird, e até mandar um beijão para a querida Luísa, que sempre está junto com o Bird, e nos dá essa alegria de trazer o Bird aqui para ele contar essas coisas tão gostosas. Então hoje nós vamos falar da fase da Willys Overland do Brasil, falar de Max Pearson, falar de Bino Hines, falar de Ilcinho, de Emerson, de Moco, Tiquinho Lemeirão, de Luizinho Pereira Bueno, o Carol Figueiredo, deixa eu parar de falar, não vou esquecer, vou cometer alguma injustiça. Bom, na abertura do nosso programa, o nosso abraço ao Rafa Derani, que junto com o Cláudio Risse, já por antecipação conseguiram o título da GT3 em 2009. Parabéns à equipe CRT, belíssimo trabalho, parabéns ao engenheiro Gregório, ao grande preparador Zezão, super abraço, viu? Parabéns ao Walter Derani. Walter investiu muito e colheu resultados fantásticos, parabéns. Parabéns ao Elinho também, um dos engenheiros da equipe, enfim, a todos. Ao Júlio Campos também, Julinho praticamente na Picape Racing garantiu o título dele, em 2009, picape que ganha, assim, um oxigênio maravilhoso para a próxima temporada, né? O Julinho já é campeão por antecipação. A vida do Julinho está uma maravilha na picape. Em compensação, na Copa Vicar, que nós vamos trazer para vocês a semana que vem, então Deus nos acuda. Está um tiroteio, mas depois eu falo disso. Aliás, você já sabe, domingo tem Copa Vicar em Brasília, estaremos lá a partir das 12 horas com a nossa pré-hora e depois com a prova. O Eric Granado também, o Eriquinho está viajando amanhã, vai para Valência, praticamente com a mão no título. Mais um título do Bancarra. Que coisa, hein, Eric? Que coisa bonita. O Eric precisa de um décimo primeiro lugar para ser bicampeão do Bancarra. Na realidade, precisaria de um 15º lugar. Mas aí foram fazer uma medição, encontraram uma leitura de atmosferas diferentes, até por pressão atmosférica que mudou, mas eles são muito exigentes no dinamômetro, e como encontraram uma variaçãozinha muito pequenininha, tiraram a melhor volta dele, tiraram alguns pontos, mas ainda assim o Eric não precisa ganhar mais, basta chegar entre os 10 primeiros, coisa que ele não precisa nem usar todas as marchas da moto dele, para que ele seja campeão mais uma vez do Bancarra, um título brilhante. Parabéns, Eric. Estaremos acompanhando domingo, se Deus quiser. Lá em Valência, essa etapa acontece junto com a prova do Mundial lá. Boa sorte, Eric, mais um título na sua carreira, e o ano que vem ele vai para 125
para a evolução. Que já, esse ano, com a dele, ele já andou na frente de muita Evo. Quero ver o ano que vem com a Evo. Se Deus quiser, esse menino vai fazer chover. E também deixar um grande abraço para o Betinho Gressi. Betinho, que realmente foi um dos grandes nomes desta etapa de sábado e domingo da GT3 em Curitiba. Betinho Gressi, que hoje está fazendo mais, completando, né? Hoje é o aniversário do Betinho, completando. Não quer que eu fale, Betinho? Muito novinho? Deixa quieto. Parabéns pelo seu aniversário, Betinho. Um grande abraço, viu? Um beijão para o papai Norberto Gressi, para a dona Regina e para as irmãs. Bom, vamos contar a história do automobilismo? De como tudo começou? Gente, que gostoso, eu estava lá. Daqui a pouquinho um papo delicioso com o Bird Clemente. Até já. Race TV, mais emoção em motorsports. A velocidade corre nas veias e a aceleração toma conta das pistas. Vitória de Felipe Lapena com o Rafael Daniel na segunda colocação. Uma belíssima vitória. A Copa Vicar espera você para mais uma etapa eletrizante. Tudo enroscado, nada definido ainda. Race TV. Mais emoção em motorsport. Informação com dinamismo e credibilidade. Com esse carro aqui é possível atingir os 220 km por hora. A sua revista eletrônica semanal sobre o setor automotivo e o universo dos motorsports. Fique atualizado com as novidades e acontecimentos no Race News. Quer ver os momentos mais emocionantes das provas de velocidade? Quer assistir ao que acontece de mais interessante nas pistas de todo o Brasil? Emoção na medida certa. Compacto Race. Pois é. Eu vou dispensar isso aqui porque o nosso convidado vai contar coisas tão especiais para mim e para você que não precisa de papel. São coisas que estão tão vivas na nossa mente, pelo menos dentro da minha cabeça. Eu parei no tempo, realmente parei. E tenho motivos para parar porque era especial. E hoje nós acompanhamos as coisas, nós, e depois de tantos anos fazendo Fórmula 1 para uma grande emissora aqui de São Paulo, né, para Bandeirantes, e acompanhando tantas categorias fantásticas, sem tirar o demérito de nenhuma delas, DTM, turismo inglês, turismo italiano, depois todas as nossas categorias. Mas eu não sei, aquela época era especial, era diferente. Não sei, não me peço explicação porque eu não sei, não tenho ideia. Eu sei que aquilo era especial, talvez pela minha idade, por querer aprender tanta coisa, por ver esses mágicos, né? Demonstrar uma habilidade que para mim era assim, alguma coisa... Aí uma noite, puxa vida, depois de uma notícia tão triste, né? Eu me lembro que na época, nós assim, até pela diferença de fuso horário, o Brasil, nós, os mais apaixonados, nós acordamos com o Bino morto em Le Mans. E correndo de Alpine, nas 24 horas de Le Mans, infelizmente, houve lá um problema de madrugada, acabou batendo com o Alpine num poste, o carro pegou fogo, a verdade é que nós perdemos o Bino. E o Bino, para nós, era uma grande referência. Eu me lembro de passagem, depois eu vou até comentar algumas com o Bird, que ele até mesmo em outra equipe, ele devia lembrar dessas coisas. Porque também para o Wilsinho foi bom, porque não tem essa coisa de você escolher pangaré para correr com você, não. Você tem que correr com um cara bom que é para te motivar. O Bird só encontrou carne de pescoço na vida dele. Não pensa que o Bird pegou moleza, não. Mas, rei morto, rei posto, né? Bino deixou um passado maravilhoso, um aprendizado muito grande para todos nós. E um dia o Bird está em casa jantando, toca a campainha, o Bird levanta, abre a porta, Luiz Antônio Greco. O que aconteceu daí para frente, Bird? Obrigado pela presença. Obrigado eu. É uma honra estar aqui com vocês, com você especialmente. Obrigado, Bird. Não, assustou. O que você está fazendo aqui? Não, o que acontece é o seguinte, o Greco era secretário do Christian. Christian era o Bino, né? Ele era secretário do Christian.
E o secretário muito conveniente, que o Greco era inteligente, um articulador fantástico. Mas o Christian era o ídolo, né? Ele era aquele que todo mundo imitava, a roupa que ele vestia. É verdade. Ele era o ídolo de todos nós. É verdade. Aí o Christian morre, né? E o secretário dele, o Greco, um grande articulador, deve ter conduzido muito bem esse papo com o presidente da Willis e pegou a carta branca para o departamento de competição. Era o Max Pierce na época, né? William Max Pierce. Um herói de guerra. Isso mesmo. Piloto, aviador, isso. Aviador da Guerra do Pacífico. Do ramo, exatamente. E ele botou o Greco, carta branca, chefe do departamento de competição, sempre influenciado pelo Mauro Salles. Outra pessoa maravilhosa. O Mauro era o mentor do Pierce, né? E eu não sabia de nada. O Greco chegou na minha casa, eu estava na Vemag, ele legal, eu e o Marinho. Eram os dois melhores postos no automobilismo, que eu e ele, 2 pilotos de fábrica. E uma pedra na vida, dentro da botina do sapato deles, viu? Não, Um pedregulho. Com a morte do Christian, o Greco precisava um piloto experiente, pronto para pôr no lugar. Era difícil para alguém no lugar do Christian. Então ele apareceu assim na minha casa. Eu realmente fiquei assustado, porque eu nem sabia que ele estava tomando, que ele era o chefão. Ele era o chefão e eu não sabia. E ele era um sujeito famoso, porque ele era muito conversador. O Greco sempre foi muito falante. O apelido dele era Gazetinha. Gazetinha, isso. Luiz Gazetinha. Luiz Gazetinha, Gunga, lembra? Gunga. É verdade. E ele chegou na minha casa e falou, olha, Brito, eu vim te buscar aqui. Eu falei, como veio me buscar? Como assim? Onde que nós vamos essa hora? Tô louco! Ele falou, não, o alemão morreu, o alemão era o Cristo. E o pai branco, ele chamava de pai branco o presidente Willis. O pai branco mandou eu vir te buscar aqui. Eu falei, quem é o pai branco? O pai branco é o Pierce. Pô, mas como vir me buscar? Você vai guiar a Berlinete lá para nós. Hein? Eu falei, pô, Greco, não é assim. Como é que eu vou guiar a Berlinete, pô? Eu tenho compromissos com... E o teu DKVzinho na garagem aí. Carro de frota da fábrica. Eu e Marinho tínhamos um carro de frota. Eu lembro, lindo. Eu via você subir Augusta com aquele carro. Aquele cara era babava. Fantástico. Então, e eu falei, pô, como é que eu vou... Não é assim, Greco, não dá. E como é que pode isso? Ele falou, agora quem manda lá sou eu. Bem a moda do Greco. Quem manda lá sou eu e... Já comeu, comigo mesmo, entendeu? Eu falei, Greco, não é assim, pô. Não, é assim mesmo, rapaz. Nós aqui temos dinheiro, os melhores carros do Brasil. E o presidente lá, ele quer que a gente marca a vez aqui. Não estamos para brincar nesse negócio e tal. E você é um profissional. Eu falei para ele, pô, eu não sou profissional porque eu não tenho salário. Aí que pegou. Aí a roda começou a encostar. Você quer ganhar? Pronto. Eu falei, pô, eu não acredito que esse cara tá me fazendo isso. Porque quando eu cheguei pro Marinho e falei que eu ia pedir um carro para nós na Vemag de frota... Caipira regalou um olho desse tamanho. Ele falou para mim que eu era maluco. Eu sabia. Que nós íamos perder aquela boca. Eu sabia. Que o Jorge fazia economia de alfinete. Nossa, imagina que eles iam dar um carro para nós na rua. Com a coleção de escorpião que o Jorge tinha no bolso, o Marinho entrou em pânico. E uma mordomia. Nossa Senhora. Mas tudo bem. Mas ele falou, você vê quanto você quer ganhar aí e tal. Eu falei, não, Greco, pô, como quanto eu quero ganhar? Eu não tenho nem ideia, pô. Ele falou, não, porque vou te dar o carro para você ganhar todas as corridas no Brasil, nosso carro é o melhor de todos, não é aquele pirim-pim-pim da Vemag que vive quebrando. Papai, conversa mole de me levou na conversa. Bom, me levou na conversa não. Ele fez uma proposta fantástica. Mas aí, eu falei para ele, carro, Greco, você assediou. Lógico. Tudo que você queria na tua vida. Não, era a bola da vez, né? O Willis estava nascendo com toda a força, né? É verdade. E eu falei para ele, olha, Greco, vamos fazer um negócio? Me dá 24 horas para mim pensar. Ele falou, não te dou nada. Esse negócio para você é ótimo, para mim tá bom também. Você eu pego ou larga. Nossa, botou na parede. Botou na parede. Eu falei para ele, pô, como que pode isso, cara? Não é assim, pô. Eu tenho que falar com o Marinho, com o Jorge, com o seu Billy. Não, seu Billy. Não posso... Não, então, você tem 24 horas para falar com eles. Eu falei, bom, mas e como é que fica? Não, porque é isso que aqui, né? Começamos a acertar, né? Acertamos
o quanto eu ia ganhar. Nossa. Acertamos quanto eu ia ganhar, acertamos... Enfim, acertamos tudo aquilo, frota, carro de frota. Eu falei, eu tenho um carro de frota. Eu também te dou um carro de frota. Pronto, e ali não é problema. Que carro você quer? Eu falei, eu quero uma Berlinette. Não tem que ser um Gordini. Tem que ser o 1093. 1093, que era o que estava lançando. Estava lançando, Era um gordininho mais esperto. Eu falei, não posso, Greco, não é assim. Eu não vou andar de 1093, pô. Eu tenho carrão aí, vou andar de 1000. Não, mas eu te dou uma Berlinette. Nós mandamos fazer uma Berlinette da cor que você quiser lá. Nossa. Tal, põe o motor. Como é que vai perder uma boca dessa? Eu topei. E foi desse jeito. Foi meio nessa base do Greco, tudo desastrado. Foi a melhor coisa, foi lindo, maravilhoso, porque eu saí da Wehrmacht deixando amigos fantásticos. E ali naquele momento, eu me despedia do primeiro meu chefe, que era o Jorge Leto. É verdade, uma pessoa incrível. Que foi o meu irmão mais velho. É verdade. E me uni a outro irmão, que foi o Greco. É verdade. E o Greco foi importante porque ele foi um predestinado, né? Era predestinado, porque ele, naquele mesmo momento que ele estava me levando, ele pegou Moco, Carol, Nossa Senhora. Chico Lameirão, Luizinho já estava lá. Já estava lá, isso. O Luizinho e o Wilson já estavam lá, isso. E eu, né? Nossa. E logo depois veio o Emerson. Aí montou então, uma o que eu escola. acho fantástico, Edgar, é o seguinte, que eu tenho até emoção quando eu falo disso. Porque nós éramos um grupo de jovens, né? Nós éramos jovens. Eu ainda o Luizinho, nós éramos um pouco mais velhos. Os caras tinham acabado de tirar a carta, que naquele corredor automóvel tinha primeiro de tirar a carta. É verdade. Não é que nem hoje, sabe, velocípede de lá pro kart. É verdade. Então, quando a gente se reunia naquele clima nosso, naquela intensidade que a gente vivia, né? O tempo inteiro em cima de um carro de corrida, quando que a gente poderia imaginar que daquele grupinho de 6 mais um Emerson, 7... 5 de um jeito ou de outro iam ganhar uma Fórmula 1. É verdade. O Emerson ia ser campeão mundial. O Moco quase perdeu no meio do caminho. É verdade, no meio do caminho. O Ilcinho, talento fantástico. Nossa, e para mim esse foi um desperdício. Foi um desperdício. O Luizinho também desperdício. O Steve Moss era louco pelo Luizinho. É verdade. Não rolou nada com o Luizinho Foi uma de pena. maior. Mas nós tínhamos o Chiquinho também, muito bom. Foi companheiro do Alan Jones. O Alan Jones nunca comeu farinha com o Chiquinho. Não tem então, jeito. puxa, para mim, quando eu olho tudo isso, e eu lembro da vida da gente, aquela garotada, quando que a gente podia imaginar que o pirralho do Emerson, que era ia ser o campeão mundial? Penteiro cheio de espinha na cara. Então, foi uma coisa maravilhosa para o automobilismo brasileiro, para nós, para todos nós. Você está vendo quanta coisa gostosa? Mas nós temos um inimigo feio aqui, ó, essa peça aqui, né? Mas não tem nada, não. Na volta, o Bird vai contar como foi o primeiro contato dele com a Berlinette. Imagina que ele vinha de um carro com motor 2 tempos, que com 115, 110, 108, 100 cavalos, 117, sei lá. Quando você vinha um coice com motor dianteiro, tração dianteira, passou para um carro pequenininho que guiava deitado, com tudo lá atrás e que precisava vir de lado para fazer tempo. Que experiência maravilhosa, hein? O Billy vai contar tudo isso na volta. Deixa eu mandar um abraço para o Fábio Walker, lá da agência Liu Lara. Fabião, um grande abraço. Race TV, mais emoção em motorsport. Até já. A emoção da velocidade o aguarda. Acompanhe ao vivo a temporada 2009. Fórmula 3. GT3 Brasil. Pickup Racing. Copa Vicar. Somente na Race TV. A velocidade corre nas veias e a aceleração toma conta das pistas. Vitória de Felipe Lapena com o Rafael Daniel na segunda colocação. Uma belíssima vitória. A Copa Vicar espera você para mais uma etapa eletrizante. Tudo enroscado, nada definido ainda. Race TV. Mais emoção em motorsport. Informação com dinamismo e credibilidade. Com esse carro
aqui é possível atingir os 220 km por hora. A sua revista eletrônica semanal sobre o setor automotivo e o universo dos motorsports. Fique atualizado com as novidades e acontecimentos no Race News. Muito bem. Nossa, estava aqui, perdido no tempo aqui. Deixa eu mostrar uma coisinha para vocês. Quando a gente, ó, chega aqui. Para quem? Com você ou com o Emerson? Aqui, ó. Aqui, Emerson, chega aqui, ó. Tá vendo? Ó o que o seu Billy Clemente tinha que fazer para andar perto dos foguetes de 400 cavalos, ó. Ó como... Isso não é drift, não. Isso não é show, não. Isso aí é na curva 2. E se você... É só olhar a faixa... É só você olhar a faixa para ver como é que o homem vinha e tinha que vir, a quantos quilômetros ele estava a mais do limite dessa curva, com derrapagem controlada. Se você olhar da roda dianteira, você vai ver que ele está com uma derrapagem controlada e era daí para cima. Era água, não saía nem pelo ladrão, saía por cima da caixa mesmo, porque o ladrão não ia dar vazão suficiente. Então era mais ou menos nessa base, para vocês terem uma ideia. E agora, enquanto o Bird conta como é que foi a primeira experiência dele... Bom, agora, acertou, fechou com o Gunga. Bom, você vai ver o carro agora, vamos lá para Interlagos. Aí foi lá para Interlagos, tá aqui o carro. E aí? Aí sentou no foguete, já se acertou, precisa guiar deitado, que troço diferente. E aí, Birdi? Enquanto isso, eu vou mostrar aqui a foto da turminha. O Emerson vai chegar aqui e vai mostrar para os amigos aqui os meninos da época. Olha que turma sensacional. Nossa, Fofô, Greco, Wilcinho, Carol, Luizinho, Vitório e Andreato. Coisa boa. Como é que foi a tua primeira experiência, teu primeiro contato com a Berlinette? Bom, o Greco me aprontou uma que eu nunca esqueci da minha vida. Só para você. Ele tinha me prometido que nós íamos para a pista só para tirar a fotografia, para apresentar para a imprensa. Uhum. Mas eu tinha a sorte que ele me deixou o carro, que era de uso exclusivo do Christian, 2 dias antes comigo. Aí que eu acreditei que realmente ele estava falando a verdade. Que ele falou, bom, então tá tudo certo, então fica com o carro do alemão. O alemão tinha uma... Alemão Bino, né? Ele usava uma Berlinette prateada, idênticas de corrida nossa. Com o mesmo motor, com tudo. Só não tinha 5 marchas. E eu fui para a Serra de Ubatuba, subindo, descendo, subindo, descendo, subindo, descendo. Naquela época, aquela serra era... E eu peguei a mão naquele carro, porque o Greco prometeu para mim que no dia seguinte nós íamos para a pista, mas que eu não ia virar tempo. Uhum. E eu sentei naquele carro horrível, porque o banco era enorme, o Christian era que nem o Wilson, tinha um quadril. Opa, mas é aquelas mulatas. E eu estava solto naquele banco, né? Mas o carro era fantástico. Aí eu andei 2 voltas lá, satisfazendo a minha curiosidade, mas nem pensando que aquilo era alguma coisa. Mas o resultado deve ter sido razoável. Aí ele abaixou no carro, eu nunca me esqueço da minha vida, ele abaixou, olhou para mim e falou, vamos ver quando você vira. Eu olhei para a cara dele e falei, que sacanagem, não faça isso, cara. Não vou dar conta disso agora. Não, vai por mim, vai por mim. Eu acabei me atirando o que eu devia, o que eu não devia, acabei virando 1 segundo abaixo do melhor tempo daquele carro. Nossa. Fiz 1 segundo abaixo. Nossa. Bom, mas isso aí é um detalhe. Agora, por que eu guiava daquele jeito? Você está falando que tem um sentido. Isso. Quero que você conte. Acontece o seguinte, quando eu estava indo na Vemag, teve uma corrida longa que o Jorge liberou, eu e o Marinho, para correr com outros carros. Eu fui correr com o Celso Lara Barbeiros e com o Roberto Galucci numa Lancia e numa Ferrari. E o Marinho foi correr com o Chico Landi num Porsche Super 90. Isso, meu. Lembra? E o Christian de Berlinette, a primeira corridona legal da Berlinette, né? E acho que foi a grande corrida dele, foi acho que a última que ele fez, eu acho que sim, porque logo depois ele morreu. Isso. E, enfim, foi uma corrida fantástica, o Christian se pegou com o Chico e com o Marinho a corrida toda, eu e o Celso e o Roberto quebramos, já ficamos pelo caminho logo de cara, me quebrou uma roda e a Ferrari deu 4, 5 voltas e quebrou também. Terminado aquilo lá, eu fui curioso, querendo conversar com o Marinho, né? Porque para nós era uma aventura guiar outro carro. Então o Marinho chegou para mim e falou, pô, Birdi, o Chico Landi sabe, nós não sabemos nada. Nada, é verdade. E eu nunca fui muito de me influenciar para esses, né?
Falei, você tá louco, Caipira? Imagina que ele sabe que nós não sabemos. Pô, a gente vive em cima de um carro de corrida. O que temos para... Que, rapaz, o Chico sabe tudo, nós não sabemos nada. Falei, o que você viu? Ele falou, Bird. Ele chegou para mim no meio da corrida e falou, Marinho, eu vou te ensinar você a andar na frente do Christian. Olha o seu Chico Miséria. Eu não estava entendendo aquilo, entendeu? Ele falou, eu falei, mas como que vai fazer isso? Olha, na ferradura, nós temos muito mais torque que ele. Depois da ferradura, tem a curva do subida do lago, a reta oposta e a curva do sol, tudo em subida. Você engaveta ele na ferradura. A hora que você vê a cara dele no teu retrovisor, bem grande, você dá uma aliviadinha de pé, sem ele perceber que você sacaneou ele. Você alivia de leve, ele também vai ter que aliviar. Só que a hora que nós retomamos, com o torque do nosso carro, nós abrimos um buqueirão dele. E chega aqui, ele não consegue pegar de novo. Exatamente. Eu falei, pô, Maninho, é verdade, né? Deu certo. Nossa, nós seguramos o Christian o tempo inteiro, engavetando ele na ferradura. Nossa. Depois de Depois de uns 20 dias, eu fui para o Willis, para guiar Bernete. Então, eu fui traumatizado. Quando o Greco estava falando comigo para mim ir para lá, eu comecei a pensar em tudo que o Marinho me falou. Esse negócio de levantar o pé, engavetar a Bernete. Porque a Bernete, ela tinha muito mais aerodinâmica que os outros carros. Era um carro muito mais moderno que os outros, mas o motor era um motorzinho que já tinha passado a época dele. Já. Então, você precisava administrar aquela aerodinâmica com a performance daquele carro e com a falta de potência que nós tínhamos do motor de 1 litro. Isso. Então, foi isso. Eu fui para o Willis, nesse primeiro dia, eu não guiei bem esse carro, porque não fiz tudo que eu tinha que fazer. Depois de 3 dias, eu voltei lá, eu, o Chico e o Greco. O Chico estava envolvido com a Willis, devia estar ganhando alguma coisa para assessorar o Greco lá, e fomos nós 3. Nesse dia, eu nunca me esqueço, o dia que eu fui para o Willis, eu virei 4,5. Esse dia, que eu ficamos o dia inteiro lá, eu virei 4,2. Era um temporal. Nossa Senhora! Era um temporal. E aí eu virei e eu descobri 2 pontos onde dava uma diferença muito grande no tempo. Um era na curva da ferradura e outro no sargento. Você vai entender bem o que eu vou falar. Espero que os que estão nos ouvindo entendam também. Na entrada da ferradura, a gente tinha uma curva. Uma perninha. Uma perninha. Isso. E depois a ferradura era uma longa. Naquela perninha, nós íamos praticamente até aquela perninha de pé embaixo. Aí, quando chegava naquela perninha, que o carro dava aquela apontada, aquela balançada, você freava com a ponta do pé, com o calcanhar dava o tempo e puxava a quarta. Puxava a quarta e mergulhava na curva. Tá. Quando a gente mergulhava na curva, o motor estolava, porque o carro perdia. Então, ele dava aquela estolada. Quando ele estolava, que você estava já de lado, você tinha que tirar da quarta e pôr a terceira. Aí é que era dureza. Era o pulo do Porque o carro tinha aquele momento que você